Olá a todos, estamos começando o 12º episódio do A Política e Suas Circunstâncias, podcast do coletivo Vértice, e hoje a gente vai falar sobre tráfico de animais silvestres e meio ambiente. Eu sou a Francine Galbier, aqui comigo também estão André Valeriano e Eric Balbinos, como de costume. Olá. E hoje nós vamos conversar com o Denner Giovannini. O Denner é ambientalista, jornalista, documentarista e fundador da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, a RENCTAS. Tudo bem, Denner? Muito obrigada pelo seu tempo, por você estar aqui hoje conversando com a gente. Imagina, Francine, eu que agradeço a oportunidade, agradeço o espaço que vocês estão cedendo generosamente para a gente conversar um pouco sobre esse tema que é cada vez mais atual, cada vez mais importante no Brasil e no mundo, né, para a gente conversar um pouco sobre esse grande dano ambiental que hoje, infelizmente, atinge a nossa biodiversidade, que é o tráfico de animais silvestres. É um prazer falar com você, um prazer falar com o André, um prazer falar com o Eric, e eu estou totalmente para conversar as perguntas e tentar, no que for possível, esclarecer as dúvidas. É um prazer muito grande, mais uma vez, obrigado. Eu queria que a gente começasse falando um pouquinho da sua trajetória, então. E antes eu vou abrir aqui um parênteses, porque algumas semanas atrás, agora já faz um pouco mais de tempo, eu assisti uma série documental da Netflix que se chama Tiger King. E eu recomendo que todo mundo que está escutando a gente assista essa série, porque é uma série, ela é bizarra e ela é muito bem feita, ela retrata ali uma situação que acontece nos Estados Unidos de zoológicos privados e também o tráfico de animais silvestres nos Estados Unidos, dando mais ênfase ali aos felinos, leões, tigres, apresenta pra gente essa figura que é o Joey Exotic, que é um criminoso que tá preso nos Estados Unidos. E quando eu assisti essa série, eu fiquei muito impactada, porque até então, assim, fiz uma reflexão, né? Até aquele momento, eu não tinha sentado e parado e pesquisado como isso é aqui no Brasil. E é muito, muito triste, porque começa a cair a nossa ficha, a gente vai vendo que talvez a mentalidade do brasileiro, a cultura brasileira, faça que a gente vai se tornando um pouco tolerante com isso. Então a gente acaba conhecendo uma pessoa que tem um papagaio, ou alguém que cria ali um pet que não deveria ser um pet, e a gente, de certa maneira, engole isso, sabe? Não é visto assim como, nossa, isso é um crime, né? Essa pessoa está cometendo um crime. Também tem a questão da cultura dos circos, que ainda é presente aqui no Brasil, que os circos ainda têm animais. Então, eu fiz um pouco uma reflexão em cima disso, né, dessa série. Fui pesquisar, encontrei a Rentas, descobri o seu trabalho e a gente ficou super interessado para tentar entender melhor com você, né, e trazer também essa informação para o público que acompanha a gente. Então, eu queria saber, primeiro, como você se interessou pelo ativismo? Você está atuando nisso há 30 anos, pelo que eu li, pelo que eu vi do seu trabalho. O que despertou em você esse interesse, que fez você se tornar um ambientalista e defender os animais, sabe? Combater o tráfico dos animais tão ativamente como você combate hoje em dia. Então, Francine, eu tenho até um pouco mais do que 30 anos, já deve ter uns 34, 35 anos. Eu comecei quando eu tinha 17, 18 anos de idade, eu sou do interior do estado do Rio, e eu comecei a me envolver com as questões ambientais do município e nem sabia exatamente, não tinha uma ideia exata desse ativismo que naquele momento eu realizava. E depois eu tive a oportunidade de ser, passado alguns anos, de ser convidado para ser secretário de Meio Ambiente do município, para criar a Secretaria de Meio Ambiente no município, que não existia, é o município de Três Rios, no interior do Rio. E então eu criei a secretaria, fui o primeiro secretário de Meio Ambiente, e na realidade, aí um dia eu estava na secretaria, foi quando chegou um carro da Polícia Rodoviária Federal, com 80 e poucos miquinhos dentro do carro. E a Polícia Rodoviária tinha apreendido esses micos que estavam num caminhão que eles pararam na estrada do município de Três Rios, numa estrada, uma rodovia federal. E eles chegaram lá, simplesmente deixaram lá a gaiola com 85
macaquinhos e, tipo, olha, prendemos isso aqui, não sabemos o que fazer, estamos trazendo aqui para você. E aquilo também, para mim, foi uma coisa nova, eu não sabia exatamente, falei, meu Deus, o que é isso? Eu estou falando isso no ano de 98, mais ou menos 97, 98. A internet ainda estava engateando, a gente não tinha muita informação. E eu descobri que não tinha muitos dados, não tinha muita informação. Passei alguns dias carregando aqueles animais dentro do meu carro, tentando encontrar um local para eles. Levava no IBAMA, depois o IBAMA não queria aceitar, levava para o zoológico, não queria aceitar porque estava cheio, levava num criador científico, também não queria porque estava lotado. E aí fiquei uns 4 dias com aqueles animais rodando, tentando encontrar um lugar, até que eu consegui encontrar um local num criador conservacionista que aceitou ficar com os bichos. E depois eu comecei a pesquisar sobre isso. Eu fui descobrindo que era um volume de animais traficados no Brasil, né, capturados. Era uma coisa constante, um número muito alto. E então eu resolvi compartilhar as informações. E, e aí a gente recebeu. Denner, desculpa só te interromper, é que cortou sua fala. Rapidinho, se for só um pouquinho só, tinha cortado sua fala quando você falou da sua questão de volume de animais traficados, aí deu uma cortada. Ah, tá. Então posso voltar? Pode. Então, eu acabei descobrindo que o volume de animais traficados era grande e que também era grande a total falta de informação sobre esse tema. Ninguém sabia exatamente como era, o que era, como é que funcionava essa coisa de exportar. Em quanto tempo tem isso? Criei lá um grupozinho no Orkut, comecei a compartilhar e eu vi que a quantidade de pessoas que estavam precisando de informações no Brasil inteiro era muito grande. E foi aí que foi criada a RENCTAS, que era que é a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, que foi fundada oficialmente no ano 2000, ou seja, tem 20 anos esse trabalho que a gente realiza no combate ao tráfico de animais silvestres no Brasil. Tem um detalhe aí, Denner, e eu lendo aqui a respeito da sua atuação, do trabalho desenvolvido pela Renctas e por outras organizações, o Brasil, a gente, até tem uma matéria aqui do UOL falando a respeito disso, que tem também o Rochette Sebá, que dá um depoimento falando sobre a questão do coronavírus, né, a origem do coronavírus, que está ligada, se relaciona ao tráfico de animais silvestres, né, naquele caso para consumo, né, como iguaria, mas tem uma questão que ele coloca ali interessante, que as pessoas sempre imaginam que isso é um problema da China, que é um problema muito localizado, sendo que, na verdade, eu acho que esse dado eu não sei se é de você esse dado, que 90% dos animais traficados aqui no Brasil são comercializados no território nacional, né? Certo. Então, na realidade, você tem, são 60%, de 60% a 80% dos animais retirados da natureza todos os anos são comercializados internamente e cerca de 20 a 30% são comercializados, 40% são comercializados internacionalmente. Esses números variam de acordo com o ano, com as projeções que a gente faz. Mas basicamente, com uma margem de segurança, eu poderia dizer para você que são 60% para o mercado interno e 40% para o mercado internacional, variando um pouco mais, um pouco menos. E essa questão do tráfico de animais silvestres está conectado ao aparecimento de novas doenças,
Isso é uma questão que é muito interessante. Você imagina que em 2005, ou seja, há 15 anos atrás, a Henctas fez uma manifestação com cerca de 200 crianças na rampa do Congresso Nacional, em Brasília. Nós subimos a rampa do Congresso com 200 crianças de escolas do Distrito Federal e junto com as crianças estava a Morte. E a Morte era uma representação, uma artista circense, uma artista de circo, em perna de pau, com aquela fantasia de morte, subindo a rampa do Congresso com essas 200 crianças. E essas crianças, todas elas vestiam uma camiseta que tinha o símbolo do risco biológico e a pergunta em 4 idiomas: será esse o símbolo do nosso futuro? E a nossa manifestação foi exatamente para alertar o governo brasileiro e os governos internacionais do grande risco que nós estávamos correndo, no sentido de aparecer uma grande pandemia internacional causada pelo tráfico de animais silvestres. Então, as crianças foram lá, foram recebidas pelos parlamentares, entregaram um relatório e um alerta que nós entregamos ao presidente da Câmara no Brasil na época e encaminhamos o mesmo alerta para o secretário-geral da ONU, das Nações Unidas, o Kofi Annan, em Nova York. E esse alerta a gente fez há 15 anos, foi em 2005, exatamente dizendo que o risco que o comércio ilegal de animais silvestres traz para a sobrevivência humana é muito grande. E como você mesmo disse, isso não é coisa de chinês, isso não é coisa lá da China, isso não é coisa dos Estados Unidos, da Europa, não, isso é coisa do mundo. Todos nós, todos os habitantes do planeta estão sujeitos a serem vítimas de uma doença extremamente séria, uma doença extremamente grave, como está sendo o coronavírus. E, infelizmente, eu vou dizer para vocês, o coronavírus não foi a primeira pandemia ocasionada pelo comércio ilegal de animais silvestres, e provavelmente não será a última, infelizmente. E por que isso? No caso do coronavírus, há uma suspeita de que o vírus tenha surgido no mercado de carnes de animais silvestres em Wuhan, na China. Eu, inclusive, tive a oportunidade de conhecer esse mercado de animais silvestres na China, em Wuhan. Estive lá e é realmente uma coisa muito, muito assustadora. Mas, independente disso, o que acontece toda vez que você... primeiro que a gente tem que entender que as florestas, né, que a natureza de uma maneira geral, mas basicamente as florestas tropicais, as florestas são o último grande reservatório de vírus, de micro-organismos ainda desconhecidos da medicina. A floresta está cheia de micro-organismos, está cheia de patógenos que a ciência ainda não conhece. São vírus, bactérias, fungos, protozoários. E esses micro-organismos, eles estão lá, escondidos na floresta. E toda vez que você retira um animal silvestre da natureza e traz ele para o convívio humano, você pode estar trazendo para dentro da sua casa uma bomba biológica. Por quê? Porque esse animal, ele até na natureza, ele convive bem com esses micro-organismos que ele possui. Só que, quando você retira um animal silvestre ilegalmente da natureza, você submete esse animal a um terrível maus tratos. O animal ele costuma ser sedado, o processo de captura é extremamente estressante para o animal, o transporte pior ainda, o animal sempre viaja escondido dentro de um fundo de mala, dentro no meio disfarçado de caixas, no fundo de bagageiro de ônibus ou numa carroceria do caminhão, passa 3, 4, 5, 6 dias sem água, sem comida. Esse estresse faz com que as defesas naturais do animal, essas defesas naturais sejam diminuídas. E aí aqueles micro-organismos que ele conseguia conviver bem com aquilo, passa a se multiplicar e a disseminar dentro do animal, e o animal passa a transmitir
esses micro-organismos. É bom deixar claro que não é culpa do animal, o animal não tem culpa nenhuma disso. Mas o que acontece? A pessoa que compra um animal silvestre, ela tem que entender que esse animal não passou por nenhum controle sanitário. Ele saiu direto da natureza e foi para dentro da sua casa. E a mesma coisa acontece com os outros países. Por melhor que seja o controle sanitário dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, de qualquer país, esse controle sanitário não vai fiscalizar aquilo que é ilegal. Né? O animal que entra ilegal no país, ele não se submete a um controle sanitário, a uma fiscalização sanitária. Então ele entra ele entra como entra a droga, como entra outras mercadorias ilegais, como a pedras preciosas, como armas, entra escondido, né? Não tem como fazer controle disso. Então, o animal ele pode realmente, de fato, transmitir doenças que podem causar surtos, causar epidemias, causar pandemias. O coronavírus não foi a primeira, nós já tivemos diversas outras doenças, outras epidemias, como foi o caso da gripe aviária, da gripe suína, da SARS, né? Diversas doenças que já foram, que deram os primeiros passos e a gente conseguiu ter um certo controle. O coronavírus a gente já perdeu um pouco o controle. E a tendência é que a gente vá perdendo cada vez mais o controle, porque é sempre bom lembrar que cerca de 70% das doenças infecciosas que atingem o ser humano, cerca de 70% dessas doenças, elas têm algum animal como o vetor ou como reservatório, né, ou como transmissor. Enfim, as pessoas, se não se preocupam com o tráfico de animais silvestres por uma questão de consciência ambiental, pelo menos deveriam se preocupar, porque você levando para dentro da sua casa um animal ilegal, você está colocando em risco você, a sua família, os seus vizinhos, a sua comunidade e até, em alguns casos, o planeta, porque você pode estar contribuindo para a disseminação de um surto, uma epidemia, ou até mesmo uma epidemia que vai causar um grande prejuízo, um grande dano internacional, mundial. Denner, eu gostaria de perguntar para você a seguinte coisa. Você citou o caso de Wuhan, você até comentou que você esteve presente lá. Existe também o perfil de compradores de animais silvestres que também compram, até por uma questão até mesmo cultural, né? Porque determinado tipo de cultura come determinado tipo de carne, de animal, e também existe fator. Aí também existem também fatores que, tipo, a pessoa tem um certo dinheiro, quer comprar um animal exótico por questão de colecionador, né? Eu queria saber de você, quais são os tipos de perfis de pessoas que acabam adquirindo esses tipos de animais silvestres, animais que muitas vezes também são ameaçados de extinção, né? E se você acha que agora, com esse caso da Covid-19, né, desse surto, dessa pandemia, você acha que pelo menos a tendência agora é que talvez as coisas mudem no sentido de tentar restringir um pouco mais a questão até mesmo da venda desses tipos de animais em mercados como o de Wuhan, apesar que o governo da China também reabriu recentemente, mas você acha que, em termos internacionais, você acha que pode haver um pouco uma maior fiscalização nesse âmbito para tentar pelo menos diminuir um pouco prováveis surtos de novas doenças como o coronavírus no futuro por conta desse caso? Olha, André, muito boa a sua pergunta. A gente espera que, de fato, essa pandemia tenha trago uma maior reflexão, principalmente para os governos, para a comunidade internacional, no sentido delas entenderem que o tráfico de animais silvestres no Brasil não é um problema só do Brasil, que eles também podem se tornar vítimas, né, de uma consequência do tráfico de animais silvestres. Nós esperamos que a comunidade internacional aumente os esforços no combate ao tráfico de animais silvestres e que as pessoas possam ser mais conscientizadas e possam contribuir mais para o combate a essa atividade criminosa, principalmente denunciando os traficantes de animais, as pessoas que comercializam animais ilegalmente, e também, principalmente, claro, não comprando nenhum tipo de animal silvestre de forma ilegal.
O que a gente precisa entender na questão do tráfico de animais, que as pessoas precisam saber que, enquanto houver a demanda, vai haver oferta. É como no caso das drogas. Só existe o vendedor de animais silvestres ilegais porque existe o consumidor de animais silvestres ilegais. Enquanto você ainda estiver mantendo os níveis da demanda altos, ou seja, enquanto houverem pessoas comprando esses animais, infelizmente o mercado vai continuar existindo, os traficantes vão continuar atuando. E com relação aos tipos de tráfico, na realidade são várias modalidades, né? Digamos assim. O que é o tráfico, na realidade? O tráfico, ele é a retirada ilegal, né? O que é uma retirada ilegal? É você retirar um animal silvestre da natureza sem autorização do órgão ambiental, do órgão de fiscalização ambiental, do órgão competente, né? E você tem pesquisadores que o órgão ambiental autoriza ir lá capturar um animal para pesquisa, para estudo, mas se você não tem um animal silvestre, se você não tem autorização do governo brasileiro, do órgão ambiental competente para retirar um animal da natureza, e você faz essa retirada ilegal, isso caracteriza o crime de tráfico de animais silvestres, né? Que nem tem, na realidade, na nossa legislação, a figura do tráfico de animais silvestres. A legislação só diz que é proibido a retirada do animal silvestre do seu habitat. E o animal é retirado da natureza com diversos fins, né? E aí que se constitui a modalidade do tráfico. Entre os principais fins, eu diria para você que está, em primeiro lugar, os animais que são retirados para fins de companhia, para fins pet, né? Que são os animais que são comprados para serem utilizados na casa das pessoas como um bicho de estimação. E aí, nesse grupo, você tem principalmente pássaros, uma variedade muito grande de espécies de pássaros. Você tem os papagaios, né, aves como papagaios, araras, micos também, diversas espécies de primatas, como o macaco-prego, o miquinho, tartaruga, jabuti, serpente. É uma quantidade grande de animais que são retirados da natureza para serem utilizados como fins de pet, fins de companhia. Você tem também os animais que são retirados para zoológicos particulares, como é o caso que a Francine citou, do caso da série da Netflix, da Tiger, que são os animais que vão para as coleções particulares, geralmente coleções particulares de pessoas muito ricas, né, pessoas que querem ter esse animal como um troféu, como um tributo à sua vaidade. E eu diria que, apesar de não ser a maior modalidade, a modalidade que movimente os maiores números do tráfico de animais, eu diria que essa modalidade dos colecionadores particulares seja a modalidade mais cruel. Por quê? Porque os colecionadores querem exatamente os animais mais raros, os animais mais ameaçados de extinção. Então, você acaba levando a espécie a um ciclo vicioso, a um ciclo que eu chamo de ciclo da morte, que é o seguinte: quanto mais raro é o animal, mais procurado ele é, quanto mais procurado ele é, maior é o valor que ele alcança, e quanto maior o valor que ele alcança, mais ameaçado ele se torna. Então, a espécie que cai nesse círculo da morte é trágico, porque a procura de espécies ameaçadas é muito grande e os valores são muito altos, os valores cobrados nesse mercado, né, para os colecionadores particulares. Então, em primeiro lugar, é o animal pet, em segundo, os colecionadores particulares. Em terceiro lugar, você tem a caça, né, que é a retirada do animal silvestre para fins de caça esportiva ou caça de alimentação,
né, que eles chamam é chamado de caça de subsistência, as pessoas que capturam esses animais para alimentação ou matam por esporte. Depois você também tem os animais que são retirados da natureza para abastecer o que você citou, o comércio, digamos, cultural, tradicional, tanto do Brasil quanto externamente. Na Ásia, por exemplo, você tem um problema muito grave com os tigres, né, da Ásia, que são capturados para terem partes do seu corpo utilizadas na tradicional medicina chinesa. No Brasil, você também tem isso. Você tem muitos animais brasileiros que são utilizados para fazer poções, para fazer óleos supostamente curativos. Te dou um exemplo. Você tem o óleo que é feito com a banha da jiboia, que é muito utilizado principalmente na região norte, que as pessoas dizem que cura reumatismo, cura doença de pele, mas nada, absolutamente nada está comprovado, tudo sem comprovação científica, só mesmo a cultura tradicional, né, a cultura popular tradicional. Eles tiram o órgão sexual do boto para poder fazer perfume para atrair namorado ou atrair namorada. Enfim, são diversos os usos da cultura tradicional. E na uso de cultura tradicional, você ainda tem um animal que é retirado para utilizar partes desse animal na indústria da moda ou na indústria ou no artesanato, por exemplo. Aí são penas, dentes, peles, são diversas partes dos animais, ossos que são utilizados para a cultura tradicional na indústria do artesanato ou na indústria da moda. Basicamente são essas as modalidades. E por fim, em quinto lugar, você tem a biopirataria, que é a retirada ilegal do animal da natureza para ser realizada a pesquisa científica ilegal ou pesquisa científica não autorizada pelo governo brasileiro, principalmente para se pesquisar princípios ativos que possam ser utilizados como cosméticos ou como medicamentos. Então, essa também é uma atividade que causa bastante prejuízos. Então, nós temos os animais para pet, nós temos os animais para colecionadores particulares, nós temos os animais que são retirados para caça, para a indústria de uso da cultura tradicional, temos os animais também retirados para fins de biopirataria. Tênia, eu já imagino que seja um trabalho difícil localizar esses animais silvestres, principalmente animais muito raros, né, que hoje são tão ameaçados de extinção, que acabam sendo alvos de tráfico de animais silvestres. Eu queria saber de você, principalmente, o quão difícil é não só localizar esses animais, mas também reintroduzir eles na natureza, né? Principalmente dependendo da situação que eles passaram no cativeiro, a questão dos maus tratos, como você bem citou, né, os traumas que vêm em decorrência disso. Como é feita essa reintrodução, quando ela é possível, no caso, e também queria perguntar para você, quando, no caso, ela não é possível, quando o animal não tem mais condições de voltar para a natureza, o que é feito com esse animal, no caso? Olha, André, a reintrodução de animais na natureza é uma coisa muito difícil de acontecer. Acontece muito pouco. Você pode ter um ou outro projeto no Brasil que tenta fazer isso, mas é quase que enxugar gelo. Quase não é enxugar gelo. São projetos que não conseguem atender nem a 0,5% dos animais que precisam voltar para a natureza, serem reintroduzidos, né? É uma modalidade de ação, de conservação, que os resultados são muito pequenos, eu diria ínfimos. E por que isso? Porque, primeiro, que o animal que ele é capturado, como eu disse, geralmente é um animal que sofreu um estresse muito grande, que está com a saúde debilitada, ou está com a saúde debilitada pelo estresse que ele sofreu, ou está com a saúde debilitada pelo tempo de cativeiro que ele ficou, ou está com a saúde debilitada em função de alguns maus tratos que ele sofreu. E esse animal ele não pode ser reintroduzido exatamente em função de estar dentro de um
uma classificação de ser um animal doente, de ser um animal fragilizado, que primeiro não conseguiria sobreviver na natureza em função do seu estado de saúde, e segundo, em função dele até acabar transmitindo doenças que ele adquiriu no convívio do cativeiro, no convívio com outros animais, né, quando exposto a outros animais, e acabar levando essa doença para as populações naturais que estão em vida livre. Então, a soltura desse bicho tem que ser feita com muito critério. E o outro grande empecilho é o problema econômico, porque é muito caro você reintroduzir um animal. Porque, por você ter uma ideia, os animais que saem, por exemplo, do norte, nordeste, vão para o eixo Rio-São Paulo. Animais que são apreendidos no eixo Rio-São Paulo, é muito caro você trazer esse animal de volta para a região norte, para a região nordeste, e você tem que ter estudos dessas áreas que esses animais vão ser soltos. Você não pode simplesmente soltar um animal em qualquer lugar. Você precisa ver se aquele ambiente que você vai soltar aquele bicho, se aquele ambiente já tem uma população daquela espécie equilibrada, ou seja, se você não vai estar colocando animais ali que vão acabar competindo por comida e vão acabar interferindo no equilíbrio ambiental daquela região. Então, são necessários, para quem trabalha com seriedade na reintrodução de animais silvestres, existem uma série de critérios que precisam ser observados, e você não pode fazer a coisa de qualquer jeito, né? Simplesmente chegar lá, abrir a gaiola e soltar, porque isso você pode estar causando até um problema maior do que foi a captura desse animal. Então, é um processo muito difícil, porque por conta das condições dos animais, e é um processo também muito difícil em função dos custos econômicos que representa esse tipo de atividade. Então, o importante é a gente trabalhar no sentido do animal não sair da natureza. A gente tem que estar sempre focado para que esse animal não saia, porque uma vez que ele saiu, a possibilidade dele retornar é ínfima. Ele praticamente vai ser condenado a passar o resto dos seus dias dentro de uma gaiola atrás de uma grade. É muito triste isso, né? Eu acho uma situação muito horrível, e eu queria, então, aproveitar que você falou sobre isso, né, que o melhor é que o animal não seja retirado da natureza, para a gente falar um pouco sobre a legislação, porque me parece que o nosso problema maior é a legislação hoje, no sentido de que não tem uma eficácia, não tem punibilidade, não existe punição, as pessoas não têm medo de comprar animais silvestres, as pessoas não estão preocupadas se elas estão cometendo um crime, quando fazem ali um contato ilegal pela internet com um traficante, as pessoas não têm medo de ter animais silvestres em casa. Parece que assim, que a legislação, como você mesmo disse, sequer tipificou, né, o tráfico de animais silvestres, e no Congresso tem, parece que um projeto de lei que está parado para aumentar a pena, e também no Senado um projeto de lei, tem um projeto de lei que foi apresentado não sei quantos anos atrás na questão dos circos. Então também não vejo uma disposição dos nossos parlamentares para resolver isso, nem em âmbito federal, nem em âmbito municipal. Parece que vai sendo uma questão secundária na sociedade, né? Hoje ainda que a gente está num momento muito crítico com uma pessoa tenebrosa na pasta do meio ambiente, tudo sendo desmontado, parece que mesmo assim as pessoas ainda não têm assim uma disposição de cobrar os parlamentares, sabe? Então eu queria saber primeiro, o que você acha que deveria ser alterado na legislação para a gente ver uma eficácia de fato, né? Quais são as alterações necessárias na nossa legislação e também no âmbito municipal? Porque a gente também está em ano de campanha eleitoral, eu também não vejo isso sendo discutido por candidatos a prefeitos, vereadores, né? Não é uma questão muito colocada como uma pauta principal hoje em dia, mesmo a gente vivendo um período tenebroso para o meio ambiente. Então, também, como o município pode atuar para a gente ter aí uma... Porque, querendo ou não, né, a questão federal é muito importante, mas as pessoas vivem o dia a dia na cidade, nos municípios né, que elas estão inseridas. Então, o que você acha que tem que ser alterado em legislação para a gente ter um combate mais eficaz? A sua colocação é super pertinente, assim, muito bem lembrada.
Eu também concordo com isso. Eu acho que, né, eu sempre digo, ninguém mora num país, né? As pessoas moram em cidades, né? O país ainda é um tema quase que abstrato, né? Em termos de políticas, principalmente de políticas ambientais. E, infelizmente, nós estamos vivendo um período muito ruim para as questões ambientais. Hoje, por exemplo, foi um dia triste, porque foi aprovado no Conselho Nacional do Meio Ambiente, no CONAMA, uma série de retrocessos ambientais. A RENCTAS fazia parte do CONAMA, foi eleita por um mandato no CONAMA pelas entidades do Centro-Oeste. Depois cumprimos o nosso mandato, fomos reeleitas, a organização reeleita para representar o Centro-Oeste no CONAMA, e esse governo cassou o nosso mandato, como cassou o mandato de várias organizações da sociedade civil que estavam ali representadas no CONAMA, reduziu o número de conselheiros de 106 para pouco mais de 20, e hoje foi aprovada uma série de medidas que vão reduzir drasticamente a proteção dos manguezais, a proteção das florestas, e isso vai causar um gravíssimo problema de conservação de espécies que hoje habitam, por exemplo, as restingas, os manguezais. Um dia muito triste. O que aconteceu hoje foi um processo em que você rasgou pelo menos 40 anos de luta, 40 anos de dedicação de muitas pessoas que passaram por esse país e que se dedicaram a construir uma legislação positiva, uma legislação protetiva, uma legislação que pudesse resguardar o mínimo de proteção, principalmente desses ecossistemas tão ameaçados, que são as restingas, que são os manguezais. E hoje tudo isso foi simplesmente rasgado no Conselho Nacional do Meio Ambiente, que deveria ser o órgão a se preocupar em proteger a nossa diversidade biológica. Então, tudo isso é muito triste, né? E a legislação ambiental no Brasil, com relação ao tráfico de animais silvestres, ela não é uma legislação boa. A gente teve alguns avanços na legislação, mas a nossa lei ambiental, principalmente no que diz respeito ao tráfico, ela ainda é muito permissiva, é uma legislação de difícil aplicabilidade. Por quê? E aí a culpa nem é da legislação ambiental, mas a nossa legislação de crimes ambientais, que é a Lei 9.605, ela diz que, por exemplo, no crime do tráfico de animais, né, da retirada ilegal de animais da natureza, a pena vai de 6 meses a 1 ano de reclusão. Só que o nosso Código Penal diz que todo crime até 4 anos de reclusão é considerado crime de menor poder ofensivo, e a pena de prisão ela é comutada, ela é trocada por uma pena de prestação de serviço à comunidade. Isso significa que quem é pego cometendo o tráfico de animais silvestres hoje no Brasil, no máximo vai responder um processo, e se for condenado, vai ser condenado a distribuir uma cesta básica ou condenado a assistir uma palestra educativa, no máximo, ou uma outra prestação de serviço à comunidade. Tem uma multa, mas que, como todas as multas ambientais no Brasil, essas multas não são pagas, e se a pessoa não pagar, não acontece absolutamente nada com ela. O máximo que acontece é ela ficar impedida de poder fazer contrato com o governo federal, porque o nome dela vai para o cadastro de inadimplentes do governo federal, que é o CADIM, que digamos, é o Serasa, né, do governo federal, vai para o CADIM. Mas, enfim, o traficante de animais, isso não significa nada, até porque ele não tem interesse nenhum em fazer contrato com o governo federal. Então, para ele pagar ou não pagar a multa, dá no mesmo. E tudo isso que a gente vê é muito em função dessa falta de prioridade da nossa agenda ambiental nas políticas públicas do Brasil. Infelizmente, o meio ambiente, a gente já tinha dificuldade para colocar o tema meio ambiente
como um tema central, um tema prioritário, um tema importante na nossa pauta política. Hoje, esse tema está totalmente ausente, totalmente jogado ao escanteio, totalmente ignorado pelo governo, e, infelizmente, os retrocessos ambientais que nós estamos assistindo são grandes, são graves, são assustadores, e as consequências que nós vamos sofrer em função dessas atitudes que estão sendo tomadas, infelizmente, serão consequências muito graves, muito sérias, e nós vamos, infelizmente, pagar por elas. Como que você acha? Eu queria que você... queria saber de você, o que você acha que seriam medidas mais eficazes para políticas públicas, endurecimento de pena, porque isso é meio que o básico, né? Endurecer a pena. Mas se a pena sequer é aplicada, você acha que, não sei, talvez as prefeituras deveriam atuar de uma maneira mais, sabe, deveria ser uma coisa mais focada nas câmaras de vereadores? O que você acha que seria eficiente para a gente dar uma segurada nas pessoas, já que elas não estão tendo medo da nossa legislação? Olha, Francine, eu particularmente, eu sou contra a política de encarceramento geral das pessoas. Eu não acho que com prisão você vai resolver as coisas, sabe? Colocando as pessoas na cadeia, você vai conseguir construir um país maravilhoso. Eu sinceramente, eu não acredito que a política de encarceramento é a política que vai resolver os nossos problemas ambientais. Mas se você tem uma legislação que você tem uma boa aplicabilidade e que ela possa cumprir o seu papel educativo, eu acho que a gente já consegue avançar muito. E não precisa ir muito longe, não. Por exemplo, eu acho que é muito mais vantajoso uma pessoa que, por exemplo, comprou um animal silvestre do tráfico, ao invés dela ser presa, que ela, por exemplo, ela tivesse suspensa o seu direito, a sua carteira de motorista, por exemplo. Durante 2 anos, ela perde o direito de dirigir. Ela não pode dirigir. E a multa, ao invés de ser uma multa milionária, que fosse a multa até menor, mas que a multa implicasse na inscrição do nome dessa pessoa no serviço de proteção ao crédito, para que ela ficasse sem poder fazer compras a crédito. Ou seja, punições que atinjam o dia a dia dessa pessoa, que essa pessoa realmente se sinta prejudicada pelo ato que ela fez, que ela se sinta que ela tenha limitada alguns direitos em função desse ato que ela fez, para que essa punição não seja uma punição meramente vingativa, mas uma punição educativa. Então, assim, por exemplo, hoje a multa às vezes pode chegar a R$5.000 por um animal ameaçado de extinção. Então, um traficante que ele é pego com 10 animais, ele pode pagar uma multa de R$50.000. Só que essa multa, como não traz nenhuma consequência, ele não paga. Mas se a multa fosse de R$10.000 e ele perdesse o crédito, e junto com o crédito, né, o crédito que eu falo é o crédito do dia a dia, de ter o nome escrito no SPC, no Serasa, ele perdeu o crédito na praça. Além disso, ele perdeu o direito a dirigir, por exemplo, durante 1, 2 anos, ter a sua carteira de motorista cassada, e ainda ter uma multa, em vez de ser 50 mil, fosse 10 mil, eu acho que ele se preocuparia em pagar essa multa, nem que ele parcelasse, pagasse R$500 por mês durante 20 meses, mas assim, todo mês ele sentiria o peso do ato que ele cometeu. Eu acho que isso desestimularia muito mais do que ver esse quadro que a gente vê hoje de impunidade, de que as pessoas recebem multas milionárias, mas que não são pagas, e tem penas de prisão que jamais vão ser cumpridas. É claro que para aquele cara que é um traficante recorrente, eu acho que a pena de prisão ela deveria sim valer e ser uma pena pesada. E principalmente para aquele cara que é pego, e isso acontece muito no Brasil,
Eu conheço traficantes que já foram presos mais de 15, 20 vezes e continuam traficando. Isso é a prova de que o que a gente tem hoje de legislação é insuficiente para coibir esse comércio ilegal, porque o cara está 20 vezes pego pelo crime, ele já está mais do que se sentindo confortável em continuar traficando. Para essas pessoas, eu acho que sim, você tem que ter uma pena de prisão, uma pena de reclusão. Agora, nós, na nossa legislação, nós não temos a diferenciação entre a tia que comprou um papagaio e o cara que está transportando 15 mil papagaios. A lei não faz essa distinção. Então, é preciso fazer essa distinção, e eu defendo que mesmo a tia, ela seja punida. Não com pena de prisão, porque eu acho que não vai resolver nada. Você começar a prender pessoas que compraram papagaio, compraram um passarinho, compraram um miquinho, mas que essas pessoas sejam punidas no seu dia a dia, ou com multa, inscrição do nome no SPC, ou com perdas de direitos civis, aí no caso, por exemplo, direito de dirigir. Poderia ser outros, né? Eu acho que com isso a gente vai ter uma legislação mais forte, mais eficaz, com maior aplicabilidade e com maior retorno. O Denner, essas questões aí, antes, inclusive, de gravar aqui, eu comentei com as minhas irmãs sobre o tema, e aí nós puxamos na memória, porque a minha família é de Minas, né, uma região ali que tem muita mata e que tem uma população, inclusive familiares, que tem aquela origem quilombola e tal. Então, apesar de criado aqui em São Paulo, fazia parte, assim, da rotina ir até Minas, né, onde esses familiares viviam, e você ter, por exemplo, consumo de carne de tatu, né, que eles caçavam os tatus e outros animais ali. Eu lembro que na casa da minha avó, né, não foi minha avó, foi meu avô que caçou um veado e pendurou a pata, né? Você falou aí da parte da crendice, então tinha a pata do veado pendurada na porta, assim, na fazenda. E essas práticas são rotineiras, o pessoal ali, tucano, papagaio, maritaca, né? Você colocou aqui uma questão importante, que é a diferenciação entre este pequeno infrator e o grande traficante, né? Que é uma distinção que a justiça não faz nem com o tráfico de drogas, inclusive, né? Que não há essa distinção entre consumidor e um traficante de fato. Mas, além dessas medidas que você coloca, seria importante se o governo, que as ONGs eu imagino que já fazem isso dentro das suas capacidades, que é a educação. Eu falo educação, inclusive, desde o colégio, desde a escola, porque tem coisas ali muito práticas. Você vai nesses rincões do interior, os próprios locais falam que antigamente tinha tal espécie aqui e ocorria muito, e hoje nós já não encontramos, e era um pássaro bonito. E tem aquelas crendices daqui, quando tal pássaro aparecia, ele anunciava tal mudança na estação, etc. E hoje acabou. Por quê? Nessa região específica, tem muita questão da extração de árvore para carvão. Isso acabou com reservas inteiras que tinham lá, próximo de Diamantina, Minas Gerais. Mas o governo não tem nada parecido, né, no que diz respeito a educar as pessoas, e principalmente esses habitantes dessas regiões de preservação, né? Eu pelo menos, nunca ouvi falar de nada parecido. O ONG, sim, mas o governo, não. Eric, essa questão que você levantou, ela é fundamental, e eu acho que, na realidade, é a única saída que nós teremos concreta para resolver o problema do tráfico de animais silvestres, é a educação. Nós, da Henctas, acreditamos muito no processo de educação, de conscientização ambiental. A gente é um dos nossos principais programas, a gente desenvolve diversas campanhas educativas, já fizemos 6 campanhas nacionais, 2 campanhas internacionais, diversas ações destinadas a disseminar as informações sobre o tráfico, para conscientizar as pessoas sobre os danos, os riscos do tráfico de animais silvestres, e eu não vejo outra saída que não
a educação. Essa questão que você falou aí dos seus parentes em Minas, isso ainda é muito comum no Brasil, sabe? A gente viaja muito no Brasil, e a questão da caça, ela é muito presente. E não é nem por uma questão de necessidade, não. É uma questão absolutamente cultural que vem dos antepassados, né? O próprio tráfico de animais silvestres, ele tem um lastro, um componente cultural muito forte. E isso aconteceu por quê? Porque os colonizadores, quando chegaram ao Brasil, né, em 1500, o que eles começaram a ver, a observar, era a relação dos nativos, dos índios, né, do povo que aqui habitava, com os animais silvestres. E os índios tinham os animais silvestres como animais domésticos. Eram os animais domésticos deles, eram os pets dos índios, era a tartaruga, era a arara, era o miquinho. Claro, não existia cão e gato aqui, né? Então era muito natural que na tribo os índios tivessem as araras voando ali com eles, comessem com eles eram realmente animais domésticos. E os índios até criaram uma expressão para designar os animais domésticos deles, que na realidade eram silvestres. Xerimbabo. Xerimbabo quer dizer coisa querida, em Tupi-Guarani. Então eles tinham os xerimbabos, que são as coisas queridas, que eram os animais silvestres deles, que eram os animais de companhia que eles tinham nas aldeias. E os colonizadores viram aquilo, acharam interessante e começaram a pegar os animais e levar para a Europa. E aí aquilo virou uma febre, era muito chique. Você, por exemplo, ia a um baile, a uma festa na corte francesa com um papagaio no ombro. Porque, primeiro, que era muito caro, né? Então, quem tinha dinheiro para comprar um papagaio tinha um status social. Então, teve uma época que na Europa era muito comum, por exemplo, os beija-flores brasileiros eram muito caçados e capturados porque eles eram utilizados para enfeitar chapéu. Eles empalhavam o beija-flor e os beija-flores eram utilizados para botar como chapéu, o adorno como chama, broche, em caixinhas de bombom, eram enfeitadas com penas de beija-flores. E começou, então, a haver essa relação promíscua do colonizador com a fauna silvestre, que era uma relação absolutamente natural com os índios, e isso foi sendo incorporada na nossa tradição cultural. Então, essa coisa que é tão comum de você andar nas estradas, nas cidades, e ver gaiola de papagaio, ou gaiola ou a tia que tem, né, o papagaio, ou o macaquinho, que é uma coisa que a gente até acha natural, porque de tanto que se vê, isso foi incorporado de uma maneira muito arraigada na nossa cultura. E para mudar isso, só mesmo, o que você disse, é um trabalho de educação ambiental para que você crie uma nova geração conscientizada, uma nova geração que tenha um senso de responsabilidade apurado para a conservação dos nossos recursos naturais. Para as comunidades, para a população atual, para a geração atual, a educação também é importante. Até, por exemplo, você citou aí o caso de caça de tatu, né? Muita gente nem sabe disso, mas o tatu é o principal transmissor da lepra, da hanseníase. Quem come, populações que comem tatu têm um alto índice de hanseníase, de lepra, porque o tatu transmite, né, o patógeno causador da hanseníase. Qualquer animal silvestre que você come de caça, o risco de você ficar doente, de você adquirir uma doença, é um risco muito alto. Então, é importante também alertar as pessoas, até por uma questão de saúde delas. Olha, a gente estava acompanhando um estudo feito há 2 anos atrás, que mostra que no norte do país, principalmente na região do Alto Tapajós, a quantidade de pessoas com caso de hanseníase, numa média muito alta, muito acima da média mundial,
exatamente em função do consumo indiscriminado de tatu. Né? Foi uma pesquisa, se eu não me engano, feita pelo Ministério da Saúde junto com com a Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. Então, a chave, sem sombra de dúvida, para resultados a longo prazo é a educação. E só para colocar aqui, né, eu admito, quando eu era moleque, porque o meu avô, enfim, meu avô seria centenário hoje, né? Minha mãe é do segundo casamento, e ele contava vantagem, né? Tinha também muito uma coisa de que ele, porque eu caçava onças, porque isso e aquilo, porque quem é homem, viril, atira e caça animais, então tinha uma pele de onça lá na fazenda. E eu, inclusive, cheguei, moleque, me serviram tatu lá em Minas. Aí eu confesso esse crime aqui, porque eu já comi a carne de tatu, e você vê os riscos que nós corremos com isso, né? Porque também tem esse aspecto de... Porque não era por necessidade, que fique claro, era uma questão simplesmente de cultural, conveniência, né? Cultura, exatamente. Isso acontece muito ainda no Brasil. A gente acha que nem tem tanta gente acima que caça por necessidade de se alimentar, que é pouco, viu? Você fala assim, a pessoa tá matando um animal silvestre para comer porque ela não tem condições de comprar. Olha, eu só acho que seria esse tipo de argumento, eu só acho que é correto se a pessoa utilizou uma flecha. Porque se ela utilizou uma bala, com o dinheiro que ela gastou numa bala, que está R$6, ela compra pelo menos um pouco de frango, 1 quilo de frango, sabe? Então, isso se ela gastar uma bala só. Geralmente gasta-se 2, 3 ou 4 balas. Então, ela vai gastar pelo menos aí uns R$20, já dá para ela comprar a carne que ela tem que comprar. Então, essa cultura da caça, ela ainda é muito presente no Brasil. Pode falar, André. Vai você. Não, pode falar. Pode falar. E entrar no assunto do Pantanal e perguntar aqui. Bom, a situação está totalmente fora do controle, né? A gente sabe que tem fazendeiro por trás disso, incendiando matas, é muito incentivado pelo próprio presidente da República. Essas semanas atrás circulou um vídeo terrível de animais fugindo, não sei se você chegou a ver, assim, o fogo vindo e um monte de animal fugindo desesperado do fogo. O governo não está fazendo nenhum esforço para parar isso, quem está fazendo um trabalho são as pessoas, a sociedade civil, ONGs que também são muito atacadas, né, também encorajadas pelo discurso bolsonarista. Eu queria saber também, assim, de você, assim, como que a gente pode mensurar o tamanho do estrago do que está acontecendo hoje no Pantanal para os animais, né? Os animais que estão lá e também para o meio ambiente. Como que você está vendo tudo isso? Eu queria também uma avaliação sua sobre a pasta mesmo do meio ambiente, sabe? Como que vai ficar? Está acontecendo um desmonte, como você mesmo disse, hoje a gente teve mais um episódio de desmonte, o Pantanal está pegando fogo, a Amazônia também, toda hora acontece algum episódio, assim, ano passado teve queimadas terríveis na Amazônia, então como que você tá, qual é o estrago? Como a gente vai tentar resolver isso? Porque eu imagino que enquanto a gente tiver com esse governo, somente a sociedade civil e as ONGs conseguem atuar dentro dos seus limites. Mas isso não é o suficiente. O ideal seria que o governo estivesse junto, né, dando suporte, fazendo um trabalho, até por essa conversa hoje, me parece que seria até interessante um trabalho do meio ambiente junto com a pasta da saúde, né, do Ministério da Saúde, para conscientizar a população até sobre essa questão de comer animais silvestres, né? Então, sabe, eu queria que você desse um panorama para a gente, como que fica, como que você está vendo essa situação do Pantanal? Realmente esse ano parece que saiu mais fora do controle, né? Todo ano acontece queimados, a gente tem a situação do clima, mas o que está acontecendo hoje são incêndios criminosos, né? E isso parece que não está sendo dito também tão claramente, não está sendo tão bem explicado assim para a população em geral.
Francine, é difícil até a gente falar, né, sobre o que está acontecendo no país, porque chamar de tragédia é muito pouco. Classificar isso que a gente está vendo como tragédia, eu acho que é uma palavra muito leve para a gente caracterizar tudo que a gente está vendo hoje. As pessoas falam, mas no Pantanal você tem os incêndios que são naturais. Sim, acontece. Sempre teve o incêndio, né, o incêndio natural, enfim. Só que as pessoas esquecem que os incêndios naturais, eles são incêndios localizados, de menor proporção, que começam de uma maneira bastante pequena, pontual. Os animais eles têm condições de se afastarem, de saírem. O que a gente está vendo hoje é o verdadeiro inferno. Grandes áreas sendo queimadas ao mesmo tempo, não dando a menor chance dos animais escaparem, a menor chance dos animais irem procurar áreas de fuga, porque são incêndios, são milhares de focos de incêndio ao mesmo tempo, acontecendo ao mesmo tempo, demonstrando claramente que isso é absolutamente intencional, que não existe esse incêndio natural que se queira justificar. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. E o que a gente está vendo de animais hoje morrendo não é nem 0,1% daquilo que a gente não vai ver e que já morreram e que vão morrer, porque vão morrer não só os animais que lá estão hoje, mas vão morrer dezenas de gerações que não irão nascer. Elas vão morrer antes de nascer. Elas tiveram a sua existência ceifada pelo fogo criminoso, sabe? Além de você não ter as espécies, as poucas que sobrevivem, as espécies que conseguiram ter a sorte de escapar, elas não têm mais casa, elas não têm mais árvore para construir o seu ninho. Não, os pássaros vão pousar onde? Sabe? Então, assim, o desastre ele é absoluto, ele é completo. Então, você tem um dano quase que irrecuperável. É claro que a gente sabe que a natureza é resiliente, a natureza vai se recuperar, mas isso vai demorar um processo. É um processo que é muito lento. E o que mais me assusta é saber que ano que vem nós vamos assistir exatamente o que está acontecendo hoje, porque isso vai se repetir uma vez que a gente não vê nenhuma possibilidade de mudança nas atuais políticas. Ao contrário, o que a gente vê é uma possibilidade de piorar as atuais políticas. Então, se hoje está ruim, eu não posso ter a esperança de que ano que vem vai estar bom. É isso que é o mais trágico disso tudo. Será que é só um período, que foi só uma fase, que foi um caso isolado? Não, não foi. É isso que as pessoas não estão entendendo. Esses incêndios, o desmatamento, todos esses danos ambientais que estão proliferando a olhos vistos no Brasil, isso não é um caso isolado. Isso não é uma falta momentânea de fiscalização. Não, isso faz parte isso é o resultado do Estado que se fez ausente. O Estado se retirou. As operações dos órgãos de controle e fiscalização ambiental, como IBAMA e ICMBio, nunca foram tão pequenas, nunca teve tão pouco dinheiro para isso no Brasil. Né? O orçamento foi cortado. Os fiscais estão com pés e mãos amarrados. Pessoas que têm um compromisso, fiscais que são compromissados com o combate à ilegalidade ambiental, ao crime ambiental, hoje estão de pés e mãos amarrados, porque não tem dinheiro para fiscalização, não tem dinheiro para colocar combustíveis nos carros para você fazer fiscalização. Então, para mim, o que é mais danoso de tudo é saber que tudo pode se perpetuar, que tudo isso pode voltar a acontecer no próximo ano, porque eu, sinceramente, eu perdi a esperança de ver qualquer tipo de avanço
nesse governo que aí está. A gente não adianta dizer que eu sou... você está me chamarem de pessimista. Não, eu acho que eu estou sendo realista, perto dessa sucessão de retrocessos que a gente vê cotidianamente. Então, eu acho que o papel das organizações do terceiro setor, da sociedade civil, da imprensa, pelo amor de Deus, vamos fazer com que a sociedade comece a enxergar tudo isso que tá acontecendo no Brasil, sabe? Há hoje uma manipulação com base em fake news, há uma manipulação com base na disruptura da realidade, cria-se nas redes sociais, cria-se no mundo virtual um mundo paralelo, cria-se um país que não existe. O que a gente está vendo hoje é extremamente grave, extremamente sério. Desculpe ser portador de um pensamento tão pessimista, mas eu não consigo falar outra coisa diante dos fatos que a gente está vendo. Você citou aí essa questão do Pantanal. O que está acontecendo na Amazônia em termos de desmatamento aumentou muito. Os garimpos estão se multiplicando, os garimpos ilegais, a contaminação dos rios, o desmatamento, a derrubada da floresta. Eu tive a oportunidade de sobrevoar a Amazônia recentemente. A gente vê já clareiras onde antes você tinha uma floresta intocada. Então, assim, é uma situação muito grande, muito grave, muito preocupante. A comunidade internacional precisa ser instigada a também nos ajudar, porque sozinhos internamente é tudo muito difícil, até porque esse governo não quer o diálogo, esse governo parte para as acusações contra as ONGs, o terceiro setor, no sentido de criminalizar esses atores sociais, no sentido de criar constrangimentos. Então, é uma situação muito difícil que é possível reverter, mas é preciso que a gente comece a agir, comece a se unir e comece a propor uma pauta de reivindicações em conjunto para que a gente possa ter poder de enfrentar essa atual situação. Dênia, em relação ao Pantanal, eu queria saber de você qual a importância estratégica do Pantanal para o meio ambiente aqui no Brasil, sobre a questão climática, e também queria fazer uma pergunta a você em relação também à questão da Amazônia. Nós tivemos a queimada no passado, que foi uma queimada dentro do recorde, né, batendo recorde da média histórica dos últimos 10 anos na Amazônia, e isso trouxe impactos significativos até para a questão climática. A gente lembra, né, recentemente tivemos aquele dia, que na verdade virou noite aqui em São Paulo também, onde também tivemos chuvas negras, chuva com foligem de queimada de árvores que vieram da Amazônia, e isso também parece, eu vejo que você está falando, também criou um impacto também até mesmo no Pantanal, porque o Pantanal também tem um período de seca, né, prolongada, e presumo eu que também deva também ter sido causado também por interferências no ponto de vista também até na própria questão do desmatamento da Amazônia, porque isso também interfere até no período de chuvas da região, né? Eu queria saber se de fato existe a relação das queimadas da Amazônia com também o que está acontecendo no Pantanal, sobretudo no ponto de vista climático, e também qual a importância estratégica para o Pantanal, para o nosso meio ambiente, né? Principalmente daquela região. Olha, André, a importância estratégica do Pantanal, ela é uma importância gigantesca, singular, porque é o berço das águas, né? O Pantanal é hoje um bioma que tem uma imensa diversidade biológica, que tem uma enorme conexão com a manutenção do clima, principalmente do Cone Sul, do hemisfério sul, né, do planeta, na América do Sul toda. Há uma conexão muito grande, uma interferência, não interferência, mas de fato uma conexão climática importante
do Pantanal, a gente fala muito de Amazônia, mas todos os ecossistemas, eles estão interligados, né? Eles não são entes diversos que existem de forma independente um do outro. Essa é uma visão cartesiana equivocada. O que acontece na Amazônia sim interfere no Pantanal, o que acontece no Pantanal sim interfere na Mata Atlântica, a Mata Atlântica interfere no que acontece na Caatinga, no Cerrado. Todos os nossos biomas, eles estão conectados, principalmente através das fronteiras climáticas, das mudanças climáticas, que são mudanças que não existem fronteiras, né? Você, apesar de você ter os limites geográficos dos ecossistemas, dos biomas, você não tem as fronteiras geográficas das mudanças climáticas. Tudo que acontece tem impactos em locais muito distantes de onde acontece a ação. E, sem sombra de dúvida, eu não posso afirmar para você, até porque ainda estão sendo feitos muitos estudos em relação a isso, sobre a relação das queimadas da Amazônia com a seca no Pantanal. Eu conversei com algumas pessoas que moram no Pantanal, que trabalham com sistemas ambientais no Pantanal, e elas disseram que a seca do Pantanal desse ano não foi muito diferente do que dos anos anteriores. Tem anos que é um pouco mais, tem anos que é um pouco menos, mas isso não houve uma mudança drástica que realmente implicasse numa mudança tão radical a ponto de você apontar o dedo e dizer, não, foi por conta disso que ocorreu os incêndios. O que as pesquisas, os estudos apontam é que realmente houve mais incêndios criminosos, né? Que houve um aproveitamento desse período de seca para se aumentar o ponto de queima. Então, as consequências disso tudo vão vir, não tenha dúvida de que essa conta vai ser paga, de que essa conta virá, e virá não apenas para as próximas gerações, mas para a gente mesmo. A gente já está começando a sentir isso, principalmente quem mora nos grandes centros, está sentindo uma piora significativa da qualidade do ar. São Paulo, por exemplo, parece que São Paulo já se esqueceu da grave crise hídrica que teve alguns anos atrás. Há uma possibilidade de que essa crise hídrica volte a acontecer de uma maneira até mais forte do que foi essa última que ocorreu alguns anos atrás. Então, como tudo está interligado, todos esses danos, essas agressões vão trazer as suas consequências. O Denner, eu estava há um tempo, já tem um tempo isso, teve uma daquelas vinhetas da BBC com o Sir David Attenborough, né? Eu sempre via o conteúdo dele desde moleque ali, TV Cultura, etc. E ele retornou, né, ele voltou a ter contato com um gorila que ele conheceu anos atrás em uma montanha, se não me engano, em Ruanda, né? E que no começo ele relata que havia conflito entre aquela população local, havia a ação de caçadores, né, alguns inclusive pagos por chineses, né, recrutados por chineses, e os ambientalistas, e que hoje a comunidade entendeu a importância da manutenção daquela espécie, e hoje eles conseguiram estabelecer ali uma relação de desenvolvimento sustentável. E o que me parece é que, na verdade, diante de tudo que você colocou, é que o Brasil, mais uma vez, fez a opção por uma forma de desenvolvimento predatório, quando, na verdade, a riqueza, e analisando assim, até por questões meramente econômicas, pragmáticas, uma floresta com seus espécimes,
que é tudo interligado, como você falou, uma floresta em pé saudável, ela vale mais para o desenvolvimento do país do que aquela terra arrasada em que você planta apenas soja para vender e fabricar ração para os porcos na China consumirem, né? Sem sombra de dúvida. O que a gente sempre fala era que o Brasil desconhece a riqueza que tem. Nós temos uma das maiores diversidades biológicas do mundo. E essa diversidade biológica, ela poderia ser o nosso passaporte para que o Brasil alcançasse as grandes posições de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, tudo isso aliado com a conservação do meio ambiente, da natureza, dos nossos recursos naturais. Hoje, quando eu olho para o Brasil colonial, você percebe que não mudou muita coisa. Se em 1600, 1700, nós exportávamos comida, o Brasil era um exportador de comida, e se você olha para o Brasil do século XXI, o Brasil ainda continua com a maior parte do seu PIB calcada na exportação de comida, né? Nós continuamos exportando comida, exportando a soja, exportando milho, exportando açúcar, exportando commodities, matérias-primas como minério de ferro, exportando bauxita, exportando matérias-primas que serão utilizadas para a fabricação de bens duráveis que depois serão comprados de volta pelo Brasil. Então, assim, você percebe que nós optamos por continuar com aquele modelo colonialista que nós tínhamos em 1600, 1700, 1800. Nós não tem muita coisa diferente no Brasil. Nenhum país cresceu e se desenvolveu vendendo a sua riqueza natural. Um país cresce e se desenvolve apostando na ciência, apostando na educação, apostando na tecnologia. Nós deveríamos exportar tecnologia. E a tecnologia que nós poderemos exportar é exatamente a tecnologia da biodiversidade, a tecnologia dos nossos recursos naturais, porque é na natureza que estão as respostas para os principais problemas e desafios que a humanidade tem hoje. Vou te dar um exemplo muito, muito simplista, mas que eu acho que caracteriza muito bem isso. Hoje você tem no mundo um medicamento para hipertensão, que é para quem tem pressão alta, deve conhecer esses medicamentos, que é o Renitec, o Capotem, que as pessoas tomam para controlar a pressão alta, né, para quem tem problema de hipertensão. O Renitec e o Capotem são medicamentos feitos com base no princípio ativo do veneno da jararaca brasileira. Hoje, o maior exportador de veneno de jararaca do Brasil é a Suíça. Só com o mercado de hipertensivos, eu estou falando de um único medicamento, só com o mercado de hipertensivos, o Brasil deixa de recolher por ano 500 milhões de dólares em royalties, porque os royalties são suíços, apesar da jararaca ser brasileira, apesar do princípio ativo ser de um animal silvestre brasileiro, um princípio ativo sintetizado em laboratório, mas os royalties são da Suíça. Então, a Suíça ganha 500 milhões de dólares por ano porque investiu em tecnologia para pesquisar o veneno da nossa jararaca. E aí você tem da cascavel a cola biológica, você tem da coral um princípio ativo que é 47 vezes mais potente que a morfina e não causa nenhum tipo de dependência, mas já é uma patente da Alemanha. Você tem a cola biológica, que já é uma patente dos Estados Unidos, e tudo isso da nossa riqueza biológica, da nossa biodiversidade, que tem, com certeza, as respostas para todos os males que hoje afligem o mundo. Se o Brasil investisse em tecnologia, se o Brasil investisse em ciência, capacitasse a nossa academia, investisse nas nossas universidades para o desenvolvimento de pesquisa
importante, pesquisa de qualidade da nossa biodiversidade, sem sombra de dúvida, o Brasil saltaria para as primeiras posições em desenvolvimento econômico, em desenvolvimento social, poderia dar um conforto econômico e social muito grande para a nossa população. Mas, ao contrário disso, nós queremos continuar brincando de fazendinha, exportando commodities, exportando matéria-prima para que os países compradores possam transformar esses produtos em produtos, em bens duráveis e venham nos vender a preços exorbitantes. Ai, gente, dá até um desespero, né? A gente já vai encerrar. Desespero, não. Dá um desespero. Mas a gente já vai encerrar, Denner. Eu queria só que, para a gente terminar, você falasse um pouquinho sobre o documentário que você vai lançar no ano que vem com a Globo Filmes, né? Como que foi a experiência? Eu assisti uma reportagem no Fantástico. Inclusive, acho interessante a gente citar aqui que tem um traficante de animais presos hoje, muito graças ao trabalho que você fez, né? Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente quando sai o documentário, onde ele vai estar disponível, como foi a sua experiência. Esse documentário foi muito bacana de fazer, muito interessante, foi uma experiência incrível, em que eu particularmente me senti muito testado, porque durante um período a gente conviveu diariamente com os traficantes de animais, tivemos acesso a eles, ao trabalho que eles fazem, e aí eu sempre ficava uma briga entre o Denner, jornalista, que se sentia na obrigação, não, eu tenho que manter a calma, a postura, e gravar, e vamos filmar, vamos documentar isso, e o Denner, ambientalista, que tinha vontade de pular no pescoço do traficante e tentar impedir o que ele estava fazendo. Então, foi muito conflituoso pessoalmente fazer esse documentário. Mas é um documentário muito bacana, que em parceria com a Renktas, Globo Filmes, Globo News. É um documentário que mostra muito bem, acho que a gente conseguiu caracterizar bem como é o tráfico de animais silvestres no Brasil. E esse traficante que a gente acabou ajudando a prender, ele não está preso pelo crime só do tráfico de animais, não. Ele está preso porque a gente conseguiu fazer com que ele respondesse a outros processos relacionados ao tráfico. E se fosse só o tráfico, ele não estaria preso. Mas como ele falsificava nota fiscal de criador de bicho para vender, esquentar os animais dele, ele foi incluído também em crime contra a Fazenda Nacional. Aí já mudou de figura. Opa, já mexeu com imposto de renda, falsificação de nota fria, falsificação de nota fiscal, aí é crime contra a Fazenda Nacional. E ele também já tinha sido condenado a 18 anos por homicídio, tinha cumprido 11 anos preso, estava em liberdade condicional, estava vivendo do tráfico de animais. Tudo isso acabou colaborando, a gente conseguiu juntar diversos crimes, né? E ele foi preso, continua preso até hoje, mas era um grande traficante de animais, a atividade principal dele era o tráfico de animais, e foi bastante difícil gravar com ele. Nós fomos a um depósito de bicho dele, ele era um depósito não mais do que 3x3 ou 3x4 de tamanho, e com cerca de 600 animais num recinto tão pequeno de 3x4. E aí você tinha desde cobra, você tinha preguiça, macaco, tucano, jacaré, num tanque, num balde, jacaré em balde. O jacaré ficava praticamente só com um rabinho dentro do balde, o jacaré tentava entrar dentro do balde para pegar água, né? Era uma coisa horrível. E aí a gente documentou esse documentário, agora ele está participando de alguns festivais nacionais e internacionais de cinema ambiental, e ano que vem deve estrear no cinema. A gente não sabe ainda, em função até dessa questão do coronavírus, né, como é que vai funcionar os cinemas ano que vem, e depois ele vai ser exibido na Globo News.
Foi um filme muito bacana de fazer. Eu quero assistir. Qual o nome? Qual o título? Se chama Rede Selvagem. Rede Selvagem. Porque, na realidade, a gente foca principalmente no tráfico virtual, né? O filme ele mostra exatamente como o tráfico de animais saiu das feiras livres das grandes cidades e foi para o mundo virtual, utilizando-se da internet para alcançar os seus objetivos. A gente vê que, né, ao mesmo tempo que as mídias sociais trouxeram muitos benefícios, também facilitaram muitas coisas de uma maneira que fica mais difícil, né, da gente combater, assim. Mas, bom, é isso, Denner. Muito obrigada por você ter participado. Aqui está aberto para você sempre. Acho que a gente pode marcar outras conversas para tratar de temas daí mais específicos. Quando sair o documentário, quero muito assistir, se a gente puder depois conversar com você, depois que a gente assistir o documentário também, vai ser bem legal. E é isso, obrigada pelo seu tempo, obrigada a todo mundo que escutou a gente até aqui. Sigam a Renktas, acompanhem o trabalho do Denner. Se quiser passar o seu @ aí, Denner, e fazer as suas considerações finais. Obrigado, Francine. A gente está no Instagram, tem o nosso site, né, que é o www.renktas, renctas.org.br. Renktas é a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. O nosso Instagram é @renktas, o Twitter também. Eu queria... Quem quiser saber mais sobre o tráfico, tem muita coisa no nosso site. Pessoas podem entrar, podem se tornar voluntários, se cadastrar para trabalhar voluntariamente contra o tráfico de animais. É super importante, a gente precisa muito desse trabalho dos voluntários. E eu queria agradecer muito a você, Francine, a você, Eric, André, pela oportunidade, a todos vocês que nos acompanharam nesse vídeo, que gastaram um pouco do seu tempo para acompanhar aqui o nosso bate-papo sobre o tráfico de animais. Agradecer muito o trabalho que vocês fazem, é muito legal, estão de parabéns. Se vocês precisarem da Renktas, podem sempre contar, tá? Foi uma honra participar. Agradeço muito, muito, muito o espaço e deixo um super abraço para você, Francine, para você, André, para você, Eric, e um abração para todo mundo que nos ouviu, e a gente está sempre à disposição. Eric, André. Bom, agradecer ao Denner, né? É um trabalho necessário, requer o envolvimento de toda a sociedade, e é importante, eu acho que a gente lembrar aqui que a nossa obrigação enquanto humanidade é justamente preservar aquilo que nós recebemos dos nossos antepassados, essas riquezas que são, como Roger Scruton falava, são tão fáceis de se destruir, né? Tão fácil você desmatar uma floresta, arrasar com uma espécie inteira, eliminar uma forma de vida da Terra, e é muito difícil, e ver o trabalho do Denner e de outras ONGs, o que é difícil de você preservar isso das diversas ameaças, né? Então pensar nisso, a gente tem que pensar num desenvolvimento que seja sustentável no longo prazo, que seja mais viável, mais estável. Então, acompanhem aí a Renktas, se envolvam com este assunto, porque vale muito a pena. Sim, sim. Eu deixo o agradecimento para o Denner também pela disponibilidade, por estar participando desse podcast. Foi muito esclarecedor as palavras dele. E também falta as palavras do Eric e as minhas, né? É necessário que as pessoas entendam a importância de se preservar a natureza, de você preservar biomas, meio ambientes, porque isso também é uma forma de riqueza, né? Você ter florestas preservadas, você ter lugares onde existe vida sustentável é essencial até para o próprio desenvolvimento daquele país, daquela região. Então as pessoas precisam ter conhecimento disso. O Brasil, infelizmente, ainda patina com relação a isso, mas torcer também e também fazer esse trabalho de educação para as pessoas também entendam isso e também cooperem para que a gente consiga ter um meio ambiente cada vez mais protegido e assegurar para as futuras gerações.
Obrigado, André. É isso, então, obrigado a todo mundo que acompanha a gente. Escutem os nossos outros podcasts que estão disponíveis e lembrem-se, em tempos de coronavírus e de tragédia ambiental, cuide de você, cuide dos seus e cuide do meio ambiente.